A grande marca desse governo, eu diria que é a expansão fiscal. Nesse momento, talvez a gente possa definir como uma deterioração fiscal que está sob controle. Mas perceba o que eu falei, é uma deterioração fiscal. Por que eu digo isso? Porque a dívida segue subindo, dívida PIB segue subindo. O perfil da dívida nesses 3 anos, quase 3 anos completos de governo, ele piorou sob vários aspectos, especialmente nos instrumentos que o governo precisou recorrer para conseguir rolar a dívida, o que significa que depende muito mais agora de LFT. Tesouro Selic é praticamente metade da dívida pública e é um título de curta duração. Então, dívida de curto prazo e com taxa pós-fixada. Sobe a Selic, o governo tem mais despesa com juros. Então, piora o déficit fiscal. Outro tipo de instrumento que também aumentou nesses últimos 3 anos, na composição da dívida. Tesouro IPCA, então o que paga a inflação. E a inflação, embora não esteja aumentando, ao redor de 5% ao ano por mais de 2 anos, é inflação para burro. É muito alto. E então, isso também machuca a despesa com juros do governo. O melhor instrumento para rolar a dívida pública, que é as NTNs, então Tesouro Pré, esse infelizmente o governo não consegue mais colocar no mercado no montante que seria mais confortável para essa rolagem da dívida e nem nos prazos de vencimento. Tanto que essa é a dívida mais curta ainda. Quase ninguém aceita financiar o governo a uma taxa pré por 5, 7, 10 anos, como acontece com os países desenvolvidos. Então o perfil da dívida vem se deteriorando e a dívida sobre o PIB vem aumentando. E por que a dívida aumenta? Porque o déficit fiscal ainda está muito elevado. E é que a gente precisa voltar um pouco e relembrar o que aconteceu ali no primeiro ano deste novo mandato do Lula 3, em que houve uma expansão fiscal brutal. Aquele primeiro ano, 2023, cara, foi impressionante. Houve primeiro, o Bolsa Família, Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família, que já tinha sido turbinado no último ano do Bolsonaro, praticamente duplicaram o montante, os desembolsos de Bolsa Família em 2022, em relação a 2021, e quando Lula assume, eles duplicaram mais uma vez, até mais que duplicaram. Então acabaram 2023 com cerca de 170 ou 175 bilhões de reais com Bolsa Família naquele ano. E isso prossegue. Então o déficit que foi brutal em 23, em 24 foi um pouco menos, mas ainda tivemos um déficit primário. E agora em 2020, aliás, 2024, e agora 2025, nos últimos 12 meses voltamos a apresentar um déficit fiscal primário, porque aumentaram novamente os desembolsos com precatórios. O governo conseguiu controlar, postergou, mas em julho já teve um pagamento enorme de precatórios, em agosto também, então voltamos a uma situação de déficit primário. E aí qual é o arranjo institucional do atual governo para controlar o fiscal, para evitar que a coisa desarranje por completo? O arcabouço fiscal, famigerado arcabouço fiscal, que a época quando ele foi primeiro anunciado, eu sempre fui muito crítico, porque naquele PowerPoint que o Tesouro preparou às pressas, cara, claramente, alguma coisa temos que mostrar, coloca isso aí, mostra para o mercado e vamos embora. Era uma carta branca, pode gastar quase sem nenhuma trava, sem nenhuma penalidade, sem nenhuma forma de contingenciar e conseguir retornar algum equilíbrio e manter a trajetória da dívida estável. Felizmente aquilo mudou, mas ainda assim permitiu um avanço do gasto público, tanto é que o arcabouço, por lei, ele garante um piso do crescimento real das despesas, de 2,5%. Então, ainda assim, as despesas estão avançando, a expansão fiscal pelo lado do gasto, ela continua, e o arcabouço ele é insuficiente para conseguir controlar a trajetória da dívida. Mesmo cumprindo o arcabouço, e como há também uma banda de meta fiscal, e o governo agora já não persegue mais o centro da meta, ele está se balizando pela banda inferior. Cara, é o bare minimum, é o mínimo necessário para a coisa não desarranjar por completo. Até o TCU já criticou o governo, porque viu, cara, vocês estão perseguindo, a meta já é relativamente frouxa, tem um monte de despesa que fica fora da meta. E ainda assim vocês estão agora perseguindo a banda inferior, o piso da meta, pô. Então essa é a marca. E na inflação, teto, né?
E a inflação também. Na inflação teto, né? Excelente ponto. Então, a meta fiscal é o piso da meta e a meta de inflação estamos no limite superior da meta. Então, realmente é uma situação complicada e que a gente entra em 2026, já estamos em plena campanha e é impossível o governo frear gasto em plena campanha. E a gente tem visto aí todas as iniciativas recentes e projetos e discursos no sentido de mais assistencialismo, mais populismo, aí vai ser com o gás, aí vai ser com a tarifa elétrica, aí com o transporte, não sei. Só que as contas vão seguir se deteriorando e não adianta conseguir via legislativo ou judiciário, a forma que for. Se excluir uma despesa do arcabouço fiscal, ok, pode cumprir legalmente. Cara, mas a conta tá no vermelho. Sim. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, o cenário fiscal ele é bem complicado e qualquer que seja o governo para 2027, cara, a situação será calamitosa. Legal. Sabe uma coisa que eu anotei aqui que vale a gente perguntar? Acho que o perfil da dívida tem uma pergunta aqui para você, mas esse lance da inflação, sempre que a gente fala de inflação, a gente divide muito a população, normalmente as pessoas que não acompanham tanto isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa, pô, mas ô Fernando, vamos lá, o que a galera normalmente me oferece é um cenário onde eu tenho uma inflação um pouco mais pressionada, de 5%, 6%, mas, cara, com uma ampliação de benefício social, no final das contas, uma tentativa de algum modo, de colocar mais dinheiro no meu bolso. E outro cenário é uma inflação de 3% sem isso. Então, pô, 5% de inflação ou 3% de inflação faz diferença pro bem-estar da população no geral? Porque eu acho que é muito isso que a pessoa pensa. Ela fala, se ampliar o benefício social, a inflação é de 5, 6. Se não ampliar, é de 3. O cara fala, 2% a mais? 10% a mais por ano? Você esquece, me dá esse benefício aqui que se dane na inflação. Então, como é que essa inflação um pouco mais pressionada, parece um pouco mais pressionada, ela, no final das contas, vai trazer um impacto negativo na vida das pessoas? Primeiro de tudo, a inflação ela vai corroendo o salário do trabalhador, o poder de compra do nosso dinheiro, e quanto mais alta a taxa de inflação, assim como os juros compostos têm um impacto relevante no médio e longo prazo, uma inflação alta também vai tendo um impacto muito relevante, porque significa que o dinheiro está perdendo valor a cada ano a taxas crescentes. E chega daqui 2, 3, 5 anos, o que o seu salário comprava lá atrás é muito menos agora. E os preços não voltam para patamares anteriores. Seu dinheiro não vale... O poder de compra perdido jamais é reposto. Meu salário mínimo pode ser reajustado. Ok, é reajustado. Às vezes anualmente, às vezes tem uma defasagem maior. E nunca há uma recomposição perfeita do seu poder de compra. Porque aquilo que você perdeu, que você sofreu de corrosão no seu salário, ficou para trás, não tem como ser recomposto. E mais, a própria inflação oficial, IPCA, é uma média nacional. Então, que talvez no Nordeste o salário se desvalorizou por conta da inflação, é maior do que no interior paulista, do que em Manaus. Então, é uma média nacional e cada pessoa tem o seu padrão de consumo, a sua cesta de consumo familiar e que difere. Então, o próprio IPCA seria uma medida muito imperfeita, para não dizer que ela não subestima a real perda de poder de compra do dinheiro. Aí o assistencialismo, a gente começa a entrar num círculo vicioso e numa economia insustentável. A inflação deixa correr solta, aí eu tento dar um anestésico aqui, um paliativo, dou um assistencialismo com a outra mão. Então o governo aqui rouba com uma mão pela inflação e tento devolver com assistencialismo, comprando votos, comprando apoio popular. Só que não é uma receita de sucesso. Pode dar certo durante algum tempo, mas quanto mais essas políticas vão sendo perpetuadas, mais a economia se torna insustentável, porque isso não representa uma economia que está produzindo mais. O ideal seria, crescimento econômico e que o trabalhador tenha mais renda para poder consumir, e não que dependa de ajuda do governo. Essa, cara, é a receita do fracasso. E a gente pode chegar daqui alguns anos em que temos uma bomba gigantesca e aí desatar esse nó que fica muito difícil. E por isso, quanto mais a gente atrasa as reformas e desarmar essas bombas,
mais complicado fica. É um pouco a situação que a Argentina hoje vive. Chegar numa inflação mais de 200% assim que o Milei assumiu, porque desatar esses assistencialismos e a bomba fiscal. E não é. Foquei agora em assistencialismo, porque foi a pergunta. Mas, cara, o fiscal tem muita coisa para cortar antes do assistencialismo. Sim, assim, legal. muita coisa. Muito bom. E aí temos privilégio, enfim, aí Uhum. a lista é enorme.